Oi, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a professora Marilze, professora de inorgânica de vocês, e nós vamos continuar ainda nas estequiometrias, mas agora com outras vertentes. Estou preparando vocês, primeiro eu ensinei vocês que quando usa tonelada, quilograma, é termo de massa, então como você continua trabalhando com massa. Quem acompanha, faz as aulas certinho desde o começo, sabe que eu fui indo passo a passo, tá? Aqui nós vamos agora entrar numa parte de grau de pureza, porcentagem, para daí eu poder entrar em rendimento, tá? Rendimento, grau de pureza e assim por diante, que vai ser uma das últimas etapas aí, então, da estequiometria, tá? Veja bem, eu separei 3 exercícios e vou passar mais 2 exercícios para que vocês façam nessa aula. Afinal de contas, são 2 aulas, não é verdade? Então, assim, eu tenho aqui de uma apostila que eu uso bastante, tá? São ótimos exercícios, vão preparar vocês bem. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Conseguem. Então, nós vamos fazer primeiro o número 13. Eu vou ler com vocês e vou pro papel para resolver, tá? A maior parte do carbonato de sódio, que é a soda, produzido, não é soda cáustica, tá? Só soda. Produzido mundialmente é utilizada na fabricação de vidros. Essa minha caneta, minha lapiseira tá muito feia, eu vou com minha caneta aqui, peraí. Tá? E nós vamos estudar a fabricação de vidros ainda esse ano. O processo Solvay é um dos principais para a obtenção industrial do Na2CO3, que agora não é mais que é o carbonato de sódio, né? A equação não balanceada, não balanceada, significa que você vai ter que conferir. Mesmo que ele não diga, você sempre vai ter que conferir se ela está balanceada ou não. Ele deu a reação, que eu vou colocar aqui no papel. Na letra A, ele pergunta assim: qual a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam essa equação? Vamos por partes. Primeiro, ele quer que você some os coeficientes da reação balanceada. Então, o primeiro passo é balancear a reação. Vamos lá? Depois a gente vai voltando pro exercício, tá? Deixa eu ver se cabe inteira. Cabe. Então, olha só. A gente tem aqui a mesma reação de exercício. 1 Na... 2 Na, então preciso pôr aqui. Isso já resolve meu problema, porque ó, eu vou ter 2 vezes o Na e 2 vezes o Cl, 2Cl. Cálcio 1, CO3, 1, CO3, 1. Então, só colocando esse 2 aqui, você já balanceou a reação. O que é um coeficiente? É a quantidade de substância que tem na reação em mols. É o teu coeficiente estequiométrico. Então, ó, 2 para 1, para 1, para 1. Então, esse coeficiente, ele é a soma. Vamos colocar aqui, ó, 2 mais 1, mais 1, mais 1. Então, 2, 3, 4, 5. Os numerozinhos não importam, portanto, resposta da letra A, 5. É a soma dos coeficientes, dos menores coeficientes inteiros. Aí, esse menor, porque o melhor balanceamento, o balanceamento mais correto, é sempre aquele que envolve o menor número inteiro possível. Esse é o menor número inteiro possível, porque, ó, se eu dividir por 2, aqui vai dar 1 meio, 1 meio. 1 meio é 0,5, não é um número inteiro. Então, esse é o melhor balanceamento. Se você multiplica por 2, vai estar balanceada essa reação. Vai dar 4 para 2, para 2, para 2. Mas não é o menor número inteiro possível. Vamos ver o que ele pede na letra B? Deixa eu pegar a apostila aqui de novo. Então, ó, aqui na letra B, todos ali olhando, sabe-se que, sabe-se, então ele tá te dando essa informação, que 106 gramas do carbonato de sódio é a massa ideal produzida a partir de 100. Opa, ele te deu a estequiometria. Você não vai precisar relacionar com o mol. Aí entra a diferença dos outros exercícios que eu passei para vocês. E aí a importância que eu achei de trazer esse daqui. A interpretação de texto é uma das partes mais importantes na química. Não adianta você saber tudo da inorgânica, tudo da orgânica, se na hora de pôr em prática você não consegue interpretar o que é solicitado para você. Não é só no exercício, é numa indústria, numa fábrica, no seu emprego, ok? Então, olha só, ele tá afirmando para você que 106 gramas de carbonato de sódio é a massa ideal que é produzida. Então, ó, 106 gramas disso é produzido a partir de 100 disso. Vamos anotar? Lembre-se que você sempre vai começar colocando as 2 substâncias. Ele tá falando dessas 2, então vamos colocar lá. CaCO3 está para Na2CO3. Qual seria o próximo passo, pelo que eu te ensinei nas aulas anteriores? Colocar a estequiometria. 1 mol está para 1 mol. Não vamos pôr, por quê? Porque ele deu esse dado, só que ele já colocou direto em termos de massa. Ele disse, ó, sabe-se que 106 de carbonato de sódio, sódio aqui, ó, 106, são produzidos a partir de 100 de carbonato de cálcio. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio forma 106 gramas de carbonato de sódio. Quase a mesma massa, né? Mas não chega a dar 1 para 1 em massa.
Vamos ver o que mais que ele pediu, porque eu tirei a apostila, mas não terminou a letra B. Calcule, nessas condições, a massa que seria produzida. Quem que tá sendo produzido? O de sódio. Então, o X vai vir aqui. Vamos fazer isso. Qual será a massa produzida? Você percebeu que ele falou massa? Ele não disse se é em grama, quilograma ou tonelada. Então, não tem problema. Como ele não disse, ó, produzida a partir de 40 toneladas de carbonato de cálcio. E qual é a lei ponderal que se aplica no cálculo? Vamos lá. Veja bem, ele deu tonelada. Posso transformar 40 toneladas em quilo e depois em grama, né? Uma tonelada tem 10 na sexta, 1 milhão de gramas. Ou eu posso colocar aqui, ó, 40 toneladas. Meu Deus, professora, mas vai dar certo? Com certeza. Sabe por quê? Porque essas duas unidades são unidades de massa. Então, se aqui, ó, tiver grama para grama, o que não pode é aqui, tá diferente. Mas aqui, ó, eu tenho aqui em termos de tonelada. Então, o meu X também vai ser resultado em tonelada. Eu vou fazer a conta passo a passo com as unidades, para você ver que esse grama com grama vai se anular. Então, são unidades de massa. Então, se você deixou a estequiometria em termos de massa, você pode usar aqui embaixo qualquer tipo de unidade de massa. Quilograma, né, tonelada, grama, miligrama, por que não? Só que o X também vai estar nesse resultado. Multiplicando o cruzado, vai ficar assim, ó. 106 vezes 40. Deixa eu fazer aqui com vocês. Cadê? Tá aparecendo? 106 vezes 40. É que eu fico olhando pro celular e pra calculadora, eu me perco. Deu 4.240. Só que veja bem. Qual é a unidade que eu multipliquei? Tonelada vezes grama. Então, vamos lá. Tonelada vezes grama. Tudo isso, ó, dividido pelo que tá com o X, 100 gramas. Então, tudo isso divididos por 100 gramas. Perceberam que tem grama em cima e grama embaixo? Então, eu consigo anular. E aí, vai sobrar, ó, apenas a tonelada. Então, não é um problema para nós deixar ali em toneladas. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100. 42,4. Como o X tá para tonelada, são 42,4 toneladas de carbonato de sódio que são produzidos. Então, deu um pouquinho a mais aqui também, ó, de 40 para 42,4, um pouquinho a mais. Esse é o resultado. Ele não pediu uma unidade específica e o exercício não é de marca X, então não tem problema. Qual outra coisa foi perguntado nesse exercício? Qual foi a lei ponderal que foi utilizada? Nós temos estudado, há tempos já, duas leis ponderais, tá? Eu vou mandar foto dessa folha para vocês, tá? Não tem problema. Quais foram as duas leis ponderais que a gente trabalhou? A gente estudou a lei de Lavoisier e a gente estudou a lei de Proust. A lei de Lavoisier dizia assim, ó, dizia não, diz ainda, que a massa que você tem antes é igual à massa que você tem depois. Então, se eu soubesse a massa de 3 coisas, não importa o lado, e descobrisse a última, aí sim seria a lei de Lavoisier. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ok? Agora, a lei de Proust é a lei das proporções. Então, eu usei uma proporção. Se 100 forma 106, 40 toneladas forma X. Então, eu usei essa lei aqui. Vamos anotar aqui embaixo? Foi... Tá aparecendo para vocês? Tá. Foi utilizada a lei de Proust. Por quê? Porque é a lei das proporções. Vou anotar aqui do ladinho. Proporções. Gente, eu sei que não é a mesma coisa, tá? Aqui no quadro, com vocês, mas a gente não tem opção nesse momento. Isso não é culpa de uma pessoa em especial, do professor, de vocês, do governador. Infelizmente, é um vírus, a gente nunca imaginou na vida que isso fosse acontecer. Então, a gente não tem muita opção, tá? Veja bem. Vamos pro próximo? O próximo é o 19. Eu já tenho a reação química aqui com a massa. Então, aqui vai ser um outro tipo de exercício, um outro tipo de interpretação, tá? Deixa eu só vir pro 19 aqui na minha... Cadê? Na minha apostilinha. Ó, aqui falou em porcentagem. Preciso preparar vocês para isso. Uma das reações... Cadê minha caneta? Uma das reações que ocorre na produção de ferro... A partir da hematita, ó, ele tá contando quem que é hematita, o Fe2O3. Pode ser representada pela equação. Pá, veja que já tá balanceado, ó. 2 ferro, 3 carbono, 3 carbono. 3O, com 3O, 6O. 3 vezes 2, 6O. A porcentagem em massa de ferro na hematita, considerando a pura. Considerando pura, quer dizer que toda a massa da hematita é só Fe2O3, não tem nenhuma impureza.
Aí vai acontecer de ter impureza? Vai. O enunciado vai ter que te dizer quantos por cento tem de impureza e você vai descontar. Como ele não deu mais nada, você vai considerar a massa molar da tabela periódica como a massa dele puro. E aí, veja bem. Ele quer saber puro e quer saber a porcentagem de ferro. Tá, primeiro vamos descobrir a massa total para saber quanto que é o nosso 100%. Então, a nossa hematita é essa amiguinha aqui, ó. Eu sempre tenho que identificar quem que eu tô trabalhando. Perceba, ó, eu sempre faço isso, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu grifei as duas substâncias com quem eu estou trabalhando. Agora, vamos pra cá. Bom, o que que ele quer saber? Ele quer saber qual é a porcentagem apenas de ferro na hematita, que é o Fe2O3. Então, como ele não deu uma massa específica, nós vamos usar a massa molar, tá? Usa a massa da tabela. Beleza. Aí, vamos lá. Fe e o O. Quantos Fe tem nessa fórmula? Tem 2. Então, 2 vezes a massa do ferro na tabela, que é 56. Deixa eu procurar minha tabela aqui só pra gente confirmar. Coitada da minha tabela aqui, toda detonada. Mas, ó, 55,8. Você vai usar o que o enunciado te dá, ok? Ó, o enunciado deu arredondado pra você, ele deu 56, vai usar 56. É só pra facilitar a vida. Então, tem 2 ferros, então 2 vezes 56, que vai dar 112 gramas por mol. Oxigênio tem 3. Qual é a massa do oxigênio mesmo? Oxigênio, massa 16. Então, 3 vezes o 16. 3 vezes 16, 48. Eu sei fazer a conta, só queria mostrar minha calculadora pra vocês. E ela é bem velhinha, tá? Não ligue, mas é porque eu tenho ela desde o primeiro ano da faculdade, coitadinha. Eu tenho um grande apreço. Vamos lá, vamos somar tudo? Então, ó, a massa total é a massa de todos os ferros com todos os oxigênios presentes na fórmula. Ou seja, 112 mais 48, que vai dar 160. Então, lembrando que a unidade da tabela é gramas por mol. Eu tenho ela em termos de massa, por isso que eu posso considerar a porcentagem. O que eu quero saber? A de ferro. Eu já sei a total. Eu sei o quê? Que desses 160 gramas, 112 é ferro. Eu só quero saber isso em porcentagem. Então, ó, isso daqui é a massa total, ok? Então, 160 é a minha massa total, por isso será meu 100%. O que eu quero saber? Apenas do ferro. Então, 112, que é só o ferro, vai corresponder a quantos por cento disso? Acho que ficou mais fácil, né? Então, vai ficar, multiplica cruzado, 112 vezes 100... divididos por 160, que é quem tá com o x, igual a 70. Veja, embaixo do x, o x, aliás, vai embaixo da porcentagem, então tua resposta será em porcentagem. Nós temos alternativas, deu 70%, vamos ver se bate com alguma? Letra E, 70%, e é a correta. Letra E. Agora, nós vamos pro próximo exercício, tá? O próximo exercício é o meu 25 aqui. Eu escolhi alguns e vou deixar alguns pra vocês fazerem, tá? Então, lá no exercício 25, diz assim, ó. A claridade aqui tá bem grande, né? Diz assim, ó. Adubar consiste em suprir a diferença na quantidade de nutrientes que necessitam ser consumidos pela planta e o que é efetivamente fornecido pelo solo. Os adubos do tipo NPK fornecem N de nitrogênio, P de fósforo, perdão, e K de potássio. Fósforo e potássio me confundem muito a cabeça. Uma formulação de NPK 10-10-10 possui 10% em massa de nitrogênio, ó, é em massa, ok? Você sempre vai poder usar a fórmula a massa da tabela periódica. Então, anotei isso aqui, ó. Dessa fórmula de NPK que ele deu, 10% é nitrogênio, ok? E aí ele disse assim, ó. Considerando que o nitrogênio em questão vem na forma de nitrato de amônio, NH4NO3. Paramos aqui. Ele não coloca nitrogênio puro. Não tem nitrogênio puro. Ou é N2, ou ele está numa forma de substância. Então, esse 10% de nitrogênio é colocado adicionando uma quantidade de nitrato de amônio no NPK. A mesma coisa para o fósforo e para o potássio. É colocado uma substância, um sal, principalmente, que tenha eles. Ok. Aí, eu sei que... Ó, eu sei que desse NPK tem 10% em massa só de N. Ele quer saber o seguinte, que foi colocado na forma de nitrato de amônio. Assinale a opção que mais se aproxima, então não vai dar um valor exato, a tua resposta, ao valor da massa inicial lá do nitrato de amônio, presente em 1 kg de adubo.
Então, aqui a gente vai de trás pra frente. Foi colocado 1 kg de adubo. Ele quer saber quanto de NH4NO3 teve que pôr nesse 1 kg de adubo para gerar 10% de nitrogênio nesse 1 kg. Misericórdia. Então, vamos lá. O que eu sei? Primeiro, eu tenho que saber quanto de nitrogênio tem aqui, nessa fórmula, né? Então, primeiro, vamos somar aqui, ó. Nitrogênio tem duas vezes o 14, 28, 4 hidrogênios vezes 1, 4, e 3 vezes 16 do O, né? 48. Somando tudo, vai dar 28 mais 4 mais 48. Deu 80 gramas por mol. Essa é a massa do nitrato, tá? Que é como ele é colocado no NPK. Mas foi colocado quanto de adubo? Foi utilizado 1 quilograma. Eu vou usar em gramas, tá? Então, 1000 gramas. O que eu sei? Que 1000 gramas é o adubo inteiro, é o NPK, o N, o P e o K. Então, isso corresponde a 100%. Só que de nitrogênio só tem 10. E eu tô falando do nitrogênio nesse exercício. Então, se tem 1 quilo, que são 1000 gramas, né? Mesma coisa. De adubo, quanto que tem só de nitrogênio nesse 1 quilo de adubo? Aí eu vou poder relacionar com quanto foi colocado de nitrato de amônio. Beleza. Se eu for fazer a conta, não precisa, né? Porque aqui diminuiu um zero, que você diminui um zero, vai ter que dar 100. Mas vamos fazer a conta, porque eu sei que vocês ficam inseguros. 1000 vezes 10, 1000 vezes 10, divididos por 100. 100. Então, desse 1 quilo, 100 gramas é nitrogênio. Ok? Só que eu quero saber, não foi colocado 100 gramas de nitrato, ó, no nitrato tem 2 nitrogênios. Então, nós vamos ter que avaliar isso também. Desses 80 gramas por mol, ó, veio daqui esse 80. Desses 80 gramas, que é a massa total do nitrato de amônio, quanto que tem só de nitrogênio? 28. Então, de 80 gramas, que é a massa total do nitrato de amônio, que é a forma como o nitrogênio é colocado no adubo, 28 é N. Só que quantos gramas de N que tem no adubo? 100. Então, se eu precisar de 100 gramas de nitrogênio, quanto de nitrato de amônio eu vou ter que pôr? Então, aqui, NH4NO3. Aqui é só nitrogênio. Veja que eu organizo tudo o meu cálculo, por mais bagunçado que pareça, mas eu organizo para ficar mais fácil para a gente adaptar aqui. Então, ó, vamos fazer a conta. Apareceu minha calculadora, apareceu. 80 vezes 100, que vai dar 8.000, divididos por 28. O resultado deu 285,7. Lembra que é aproximado? Então, ó, eu vou precisar, para ter 100 gramas de nitrogênio no adubo, eu preciso colocar lá no adubo 285, quase 300 gramas de nitrato de amônio, que é quem fornece o nitrogênio para o nosso adubo. Vamos ver as alternativas? Nas alternativas, a gente tem 327, 80, ó, 286. Olha o nosso resultado. Se eu arredondar essa casa aqui, ó, perdi o foco. Aí. Se eu arredondar aqui, ó, 7 é maior que 5, então vai ficar 286. Portanto, letra D. Então, vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 286 gramas, letra D. O que é para fazer agora que eu já encerrei os 3 exercícios que eu me propus? Você pode tentar resolver eles de novo, tá? Então, veja que tem um número em cada exercício, ó, quem que é o 25, quem que é o 19 e quem que é o 13. Aqui. Eu vou tirar foto de cada exercício e eu sugiro que você primeiro resolva esses de novo, porque eu vou deixar a folha lá em anexo. Em seguida, você vai fazer os próximos, tá? Vou deixar 2 só, porque senão é muita coisa para fazer hoje. Vou deixar 1 ou 2 para que você faça hoje e teste o seu conhecimento. Na próxima aula, a gente vai para rendimento e grau de pureza, tudo bem? Beijão, gente. Estou com saudades. Também não aguento mais essa situação.